meu nome é Edson Antônio Ticianelli e eu fui diretor do Instituto de Química de São Carlos no período de 2006 até 2010. Minha cidade natal é Bariri. Eu fiz o primeiro ano do primário, né, na escola rural, ainda morando lá, e depois eu já mudei para a cidade de Bariri e fiz o resto da minha formação até o final do colegial em Bariri. Passei um ano em Jaú fazendo algum curso também, né, de término do colegial, mas o grosso mesmo do meu envolvimento nessa época foi na cidade de Bariri, né? Imediatamente depois que eu terminei o colegial, eu fui para São Paulo, onde eu fiquei um ano fazendo cursinho, né? E logo passei na Universidade de São Paulo, aqui no antigo Instituto de Física e Química, no curso de bacharelado em Química, né? Que desde 73 já forma químicos, né? E eu fui da primeira turma desse curso, né? Fico feliz por ter feito Química, não tenho nenhum problema, falar, eu devia ter feito outra coisa, não. Era a coisa que eu queria fazer, em particular, né, eu acho que um pouco a eletroquímica me satisfez mais, porque chamava mais a curiosidade para mim as pilhas, né, que já existiam na época, e as baterias. Uma coisa que eu gostava muito e por isso, certamente, eu acabei escolhendo a área de eletroquímica, né? Eu me formei no curso de bacharelado em Química em 1976. Entrei no mestrado, formei em dezembro, em março eu já estava matriculado no mestrado em Eletroquímica no Instituto de Física e Química de São Carlos. Passado 8 meses, eu fui contratado já como professor do departamento de Química e Física Molecular, que era o da época, né? Como professor auxiliar de ensino. Então, eu não tinha nem mestrado ainda quando fui contratado. E isso era uma coisa normal, né? Naquela oportunidade, em que a gente, eu me lembro um exercício que a gente fazia entre nós alunos, lá na época de pós-graduação, era de quantos doutores em Química nós tínhamos no estado de São Paulo. A gente falava, é um fulano lá em São Paulo, talvez outro lá, não sei, Ribeirão Preto, 3 aqui no nosso instituto, mas não sei, dava 20. Hoje nem se compara, né? São milhares, né? Mas então essa era uma coisa que estimulava a gente por falta de opção. Quer dizer, eu falo assim, eu fui contratado por falta de opção, obviamente como auxiliar de ensino. Quer dizer, não tinha candidato, não tinha mestres, não tinha doutores, então precisava ser o que tinha no momento, né, que eram nós recém-formados no curso de bacharelado em Química aqui mesmo do Instituto. Eu estava com 50 e poucos anos, 53 eu acho que era, 53 anos, 50 e poucos anos. Eu já havia exercido funções de presidente de comissões no Instituto, mesmo no Instituto de Física e Química, mas mais particularmente no Instituto, quando foi criado o Instituto de Química. Eu cheguei a ser chefe de um departamento de Físico-Química por 2 mandatos, né, que totaliza 4 anos, e de forma então que eu estava seguindo a minha carreira acadêmica. Para uma pessoa com esse perfil que queira seguir a carreira acadêmica, a diretoria era uma possibilidade que certamente estava nos meus planos. Eu não sei se quando eu entrei diretor eu tinha uma visão clara de que era naquela época que era a melhor época para ser diretor ou não, mas as circunstâncias levam a gente a tomar decisões. Quer dizer, apareceu uma certa oportunidade, uma circunstância que me pareceu que eu devia me prontificar, veja bem, candidatar-se diretor do Instituto de Química, e foi assim que eu fiz, né? Na época a gente não precisava formar chapa, a gente escolhia o diretor em eleições separadas do vice-diretor, então já tinha um vice-diretor, né, que estava em exercício, porque o diretor antigo tinha saído, e eu então me candidatei a diretor. E fui aprovado e efetivamente, né, em 2006
assumi o cargo de diretor deste Instituto de Química e Física e Química de São Carlos. Eu fui o quinto na sequência. Um pouco antes de eu chegar, então, aconteceu a criação do Campus 2 da Universidade de São Paulo. Quer dizer, as engenharias, a física e mesmo a química tentou, né, novos cursos, nós não conseguimos, mas nós tentamos implantar novos cursos, que aumentou violentamente o número de vagas de alunos ingressantes, e isso significa que aumentou a demanda por professores, que era bastante elevada. E essa demanda foi aprovada, talvez nos períodos que me antecederam, mas elas foram implantadas, coincidentemente, muito no período que eu fui diretor. Então eu sempre menciono o seguinte: quando eu entrei no Instituto de Química de São Carlos, nós éramos 42 professores. Quando eu saí do Instituto de Química de São Carlos, nós éramos 59 professores. Então houve uma expansão grande em 4 anos. E nesse período se aposentaram cerca de 10 professores, né? Todos foram repostos. Então, dos 42 iniciais, restaram 32, portanto, veja a expansão que nós tivemos de contratação naquele período. Nós fizemos uma implantação também de uma porção de laboratório. Todos os professores que iam sendo contratados precisavam de espaço físico, né, para se instalar. Aos poucos, né, todos foram acomodados naquela época. Então, olha, tipo assim, fizemos mais de 10 laboratórios de pesquisa para acomodar esses professores, né? O Instituto foi a minha vida, né, na verdade. Eu comecei aqui com 25 anos, né? E de lá para cá, tenho 70 e poucos hoje, né? Então vejo que já passaram muitos anos e eu vivi o Instituto desde o A até o Z no momento, né? Então nós tivemos uma progressão, né? O Instituto de Física e Química inicialmente, depois passou o Instituto de Química, depois criamos o Departamento de Físico-Química, acho que foi antes da criação do Instituto, o Departamento de Físico-Química. As pesquisas andavam, nosso instituto sempre foi excelente em qualquer indicador de produtividade. Isso não significa da minha gestão, não. O instituto sempre se destacava na USP, né? Sempre se destacou na questão produtividade. Os indicadores sempre indicam que a gente estava sempre entre os primeiros, se não o primeiro com mais frequência, né, como indicador per capita de produtividade da universidade. Então é um instituto de grande projeção nesse aspecto, e isso não pode ser perdido, né? Na pós-graduação não pode ser sempre, vamos dizer, sempre a nossa consistência e ser nota máxima na pós-graduação vem de longa data, né? E é uma coisa que a gente tem que trabalhar muito para não perder, né? Eu daria parabéns ao Instituto e vamos manter, né, o nosso ritmo de trabalho, nossas metas para aprimoramento da ciência no Brasil e no mundo, vamos dizer assim, tentar melhorar um pouco a nossa contribuição ao retorno à sociedade, além de formar recursos humanos e produzir pesquisas que possam levar, né, ao aprimoramento das condições de vida, né, da população. Isso é feito não uma unidade única, né, mas contribuindo, né, com a literatura internacional, principalmente, né? E é isso, né? E vamos tocar adiante. Parabéns para nós, né?